Meus amados irmãos, queridos amigos, minhas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Muito obrigado por me acompanhar no meu canal, obrigado pela inscrição e obrigado por compartilhar meus vídeos. Deus continue abençoando você e a sua casa. E continue compartilhando os vídeos, quem sabe outras pessoas das suas redes sociais estejam passando por um momento em que precisa dessa mensagem, tá certo? Vamos orar, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Querido Deus, bom Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pela Tua salvação. Obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade. E neste momento, Senhor, olhe para cada um de nós. Todas as pessoas que verem esse vídeo, que assistirem a esse vídeo, Senhor, derrama uma bênção especial sobre essa pessoa. Eu não sei a sua luta, não sei as suas dificuldades, as suas doenças, seus problemas de relacionamento pessoal, interpessoal. Senhor, toma essa pessoa em teus braços e dá a vitória a essa pessoa para a honra e glória do teu nome. Cuide dela em todos os seus afazeres, em todos os seus caminhos, em todos os seus projetos, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe sua família, abençoe os seus familiares todos, aqueles que buscam a Ti, também recebam as Tuas bênçãos nessa hora. Fale conosco, dá-nos um coração limpo, uma mente pura, para entender a Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, fale conosco e nos ensine a obedecer ao Senhor e a buscá-lo de todo o nosso coração. Nesse momento, queremos abrir a Tua palavra, queremos entender mais do Teu santo livro. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Jesus nos oferece o descanso aqui, um descanso pautado numa consciência tranquila, que a gente encontrou a verdadeira fonte da nossa alegria e da nossa felicidade e a verdadeira fonte da solução dos nossos problemas. Então isso gera em nós descanso, né? Descanso de alma, né? Você encontrar a plena satisfação na realização daquilo que você estava buscando. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, eu quero tirar aqui duas palavrinhas desse texto para a gente fazer uma reflexão, para a nossa reflexão. Isaías capítulo 1, versículo 6. Deus faz um apelo para o povo: vinde e andemos na luz do Senhor. Oséias capítulo 6, Deus diz: vinde. Voltemos para o Senhor, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. E Jesus Cristo disse: vinde a mim. Eu quero dizer duas coisas para a gente, nesse momento, em relação a essa frase de Jesus Cristo. Venham a mim. Hoje existem muitas pessoas passando por doenças, e a maioria dessas doenças, elas são psicossomáticas, ou seja, elas estão aqui, ó, na cabeça da gente. Muita gente hoje está doente, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Acontece que as doenças da alma, essas doenças do coração da gente,
elas são causadas, lógico, por quebra de relacionamento. Meus amados, não tenham dúvida disso. A maioria das nossas doenças, ela é fruto de relacionamentos quebrados. E a gente percebe isso até no relacionamento com Deus. Quando nós não entendemos a Deus, nós não conhecemos a Deus, nós não temos um relacionamento com Ele, ou pelo menos um relacionamento saudável com Ele. Nós nos prendemos a ideias pré-concebidas de que Deus não gosta da gente porque a gente falha, porque a gente erra, porque a gente não consegue fazer o certo o tempo todo. E nessa concepção, nesse pensamento, nós então começamos a nos culpar e viver esse sentimento de culpa de modo intenso. E ao viver os sentimentos de culpa de modo intenso, a gente adoece. E aí a gente encontra Jesus Cristo operando milagres na Bíblia. Milagres que demonstram quanto Deus deseja nos curar espiritualmente e emocionalmente. A própria mulher samaritana era uma mulher frustrada. Ana, no Velho Testamento, era uma mulher decepcionada, frustrada consigo mesma, por permitir que o seu casamento fosse um casamento em que ela não era a única. Podia ser a principal, mas não era a única. E a rival era fértil, ela não. Então tem alguma coisa errada comigo. Então Deus não me ama, Deus me castiga, Deus está zangado comigo porque eu não consigo engravidar. Era o sentimento de Ana. Então esse sentimento de culpa em que o ser humano começa a achar que ele nasceu assim, que Deus o destinou para isso, né? Existe hoje muita religião ensinando predestinação aí, né? O predestinalismo leva as pessoas a achar que Deus planejou a sua vida do jeito que ela está. Ou seja, tudo que acontece com você não é por acaso, é plano de Deus. Deus quis assim, Deus projetou assim. Então, aí você vive essa culpa. E o seu relacionamento com Deus é terrível. Imagine a mulher samaritana, ela diz, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar realmente onde é que a gente está errando. Ana vai para o templo e aí ela precisa ter um encontro com Deus, onde Deus mostra através do sacerdote Eli a grande misericórdia dele, quando ela tem uma visão do Deus eterno, de que Deus realmente não era responsável por nenhuma decisão errada que ela tinha tomado, mas Deus estava disposto a mudar a sua história, ela encontrou paz. Mas ela encontrou paz em Deus, quando ela teve um encontro com Deus. A mulher de Samaria, ou a mulher de Sicar, né? A samaritana, ela teve paz quando ela encontrou-se com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não precisa dos remédios, né? Ou dos profissionais de saúde, não. Pelo amor de Deus, não pense por isso. Não leve para esse lado o que eu estou dizendo. Muito contrário, hoje existem muitos profissionais aí que são homens de Deus, mulheres de Deus, que devem ser e que são como instrumentos nas mãos de Deus para ajudar você a ter esse encontro com Deus. As doenças da alma que está matando milhões de pessoas aí, né? Muito mais do que a pandemia, as doenças das emoções, né?
o estresse, a depressão, síndrome do pânico, né? Essas síndromes que levam você a ter medo da própria vida, ou leva você a atentar contra a sua própria vida, isso não é de Deus. E Deus quer curar você dessas coisas. Jesus Cristo disse: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E a filosofia moderna, o grande problema nosso, gente, é essa teologia moderna que nos leva a falsas crenças a respeito de Deus. Uma delas é de que Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. Isso é um absurdo. Deus nunca prometeu isso. Não tem um versículo na Bíblia prometendo que Deus vai resolver todos os problemas da tua vida. Como eu já disse antes, muitos problemas da nossa vida que a gente causa a gente mesmo, que a gente provoca em nossas escolhas, são causados por nós mesmos. Deus não é responsável por eles, mas Deus quer usar esses problemas para me aproximar dele e para curar a minha vida, para transformar meu coração. Porque o propósito de Deus, o alvo final de Deus, não é você parar de sofrer aqui. O alvo de Deus é você ser feliz eternamente. É você encontrar a plena satisfação e felicidade. Então Deus não vai livrar você dos problemas. Essa teologia que diz que Deus vai libertar você de todos os problemas se você aceitar, se você der coisas para Deus, isso é um absurdo. E muita gente hoje está indo para as igrejas. Existem igrejas lotadas hoje o dia inteiro de pessoas buscando solução dos seus problemas. Não está buscando a Deus. E Jesus Cristo diz: venham a mim. Não busque essas filosofias, essas ideologias e essas teologias que levam você a uma falsa crença em Deus. Porque Deus não prometeu isso não, meus irmãos. Deus prometeu Mateus capítulo 10, Jesus Cristo disse, versículo 18, eu não vim trazer paz nessa terra, eu vim trazer dor, sofrimento, separação. Eu vim trazer guerra. Então essa religião que oferece a você paz, felicidade eterna, aqui, e ausência de sofrimento, essa é a grande mentira do Satanás. E eu já disse anteriormente que Satanás não está interessado em você deixar de ir à igreja. Ao contrário, ele quer que você vá, você lote essa igreja e continue acreditando nessas mentiras pregadas do púlpito, de que Deus vai resolver todos os seus problemas. A segunda crença dessa teologia moderna, absurda, né, é que a palavra de Deus não é a verdade. A palavra de Deus tem a verdade, mas ela não é a verdade. E aí, Jesus Cristo, ele disse em João capítulo 17, versículo 17, João 17, 17, o que está escrito, meus irmãos? João 17, 17. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Toda a palavra de Deus é a verdade. Então é a religião hoje que ensina que a Bíblia tem a verdade, mas ela não é a verdade, leva você a adoecer. Porque afinal de contas, Deus fez ou não fez o milagre de levar o povo do Egito atravessando pelo mar seco? A sarça ardente foi ou não foi um momento de um milagre de Deus? O fato os 10 milagres de Deus no Egito, as 10 pragas, eu chamo de 10 milagres, os 10 milagres de Deus no Egito. Porque Deus disse, olha, se vocês me obedecerem, não virá isso para vocês. Então Deus deu a oportunidade de não colocar uma praga sobre os egípcios, se eles tão somente obedecessem a palavra de Deus. E eles recusaram a obediência à palavra de Deus e por isso experimentaram os gafanhotos, experimentaram
as moscas, os piolhos, as trevas. Foi pela desobediência à palavra, foi por não querer ouvir a palavra de Deus que eles experimentaram o mal. Jesus Cristo disse: venham a mim. E hoje, eu e você estamos buscando aprender de quem? Dessa teologia que diz que a palavra de Deus não é a verdade? Que os milagres não aconteceram e que Jesus Cristo foi apenas um homem sábio que passou pela terra? Mas um homem sábio, tão sábio que dividiu a história da humanidade antes dele e depois dele. Ele foi um homem importante. Então Jesus Cristo diz: venham a mim. Venham a mim. Essa teologia que ensina que Deus não tem todo o poder tem levado as pessoas a ficar doentes e não acreditar mais na própria religião. O ateísmo moderno é um resultado de uma pregação teológica que leva o ser humano a duvidar da palavra de Deus. E aí, quando a gente duvida de Deus e de sua palavra, a gente começa a buscar o remédio nas cisternas rotas desse mundo. Porque Deus não pode solucionar todos os problemas da minha vida. Já disse, a religião que prega que Deus vai solucionar todos os problemas da tua vida é mentira. Mas deixar de crer que Deus não vai solucionar porque Ele não pode, porque Ele não tem poder, também é uma grande mentira. Um dia um homem foi colocado diante de Jesus Cristo e os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele homem antes de Jesus Cristo chegar e não conseguiram. E então o pai daquele homem caiu aos pés de Jesus Cristo e disse para ele assim: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Mateus capítulo 17, você encontra essa história. E aí Jesus Cristo olhou para aquele homem com compaixão, com misericórdia, com amor, e disse a ele assim: olha, se você crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Em Mateus capítulo 20, Jesus Cristo diz que tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Mateus capítulo 23, Pedro fez uma pergunta para Jesus Cristo: quem pode ser salvo? Jesus Cristo disse: aos homens não existe possibilidade de se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então, tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Inclusive essa oração, quando a gente diz assim: que Deus possa, que Deus possa. Isso é um absurdo, isso é uma ofensa a Deus. Porque Deus pode. Um leproso chegou perto de Jesus Cristo e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Essa deveria ser a tônica das nossas orações. O Senhor quer, então o Senhor pode. O Senhor pode resolver todos os problemas da tua vida. Ele pode curar você, Ele pode solucionar esse problema do teu casamento que está fracassado. Ele pode resolver o problema do desemprego, Ele pode tirar a doença que está destruindo a tua vida. Ele pode todas as coisas. Agora Ele quer? Ou Ele quer usar essa fraqueza sua para ajudar você no relacionamento com Ele? Eis a questão. A religião que prega que Deus vai solucionar todos os teus problemas é uma grande mentira. É um falso ensinamento que leva você, depois que a coisa não acontece do jeito que você pediu, então você acaba sendo um ateu, duvidando de Deus, leva você a descrer na palavra de Deus. E a religião que ensina que Deus não pode, que Deus não pode fazer tudo,
leva você ao ateísmo de dizer que Deus morreu. Que Deus não faz parte da tua história, que Deus não faz parte da tua vida. E Jesus Cristo disse, venha a mim. Venha a mim. Aí depois, a segunda frase para a gente analisar, ainda está nesse contexto aí, está escrito, olha, Jesus Cristo disse, venham a mim, e depois ele aprenda de quem? Aprenda de quem? Em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, aprendam de mim. Primeiro ele diz, tome sobre vocês o meu jugo, né? Eu já expliquei isso aqui, tomar o jugo, né? Aceitar a vontade de Deus, aceitar a palavra de Deus, né? Aceitar a lei de Deus, né? Como nosso jugo, porque a lei de Deus é justa, é santa, é boa. Deus jamais iria nos dar uma lei para a nossa infelicidade. Jamais a lei de Deus traz sofrimento ou traz dor ao ser humano. Ao contrário, o livro de Salmos diz que é feliz aquele que obedece à lei, né? Agora ele diz, aprendam de mim. Aprendam de mim. João capítulo 5, Jesus Cristo, versículo 40, Jesus Cristo disse aos fariseus, vocês guardam toda a lei, vocês examinam as escrituras, buscando nela a salvação, mas não querem vir a mim. Em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, Jesus Cristo teve uma discussão com os fariseus. E nessa discussão, a pauta era a palavra de Deus ou os ensinamentos humanos. Veja, Mateus capítulo 15. Vieram de Jerusalém para Jesus Cristo algumas pessoas, alguns fariseus, alguns escribas, alguns doutores da lei, e perguntaram, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que os teus discípulos estão transgredindo as nossas tradições? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus Cristo, porém, lhes respondeu, por que vocês também estão transgredindo o mandamento de Deus por causa dessas tradições? Jesus Cristo disse para todos nós, né? Porque o texto é para a gente, venham a mim, aprendam de mim. Meus amados, existe hoje 3 filosofias terríveis, eu chamo também de ideologias terríveis, levando o ser humano para longe de Deus. Todas elas. O ateísmo nega a Deus, nega que existe Deus. Então, o ser humano não precisa de Deus para ser feliz. Se você vê os filmes lançados hoje por Hollywood, as séries, você vai perceber essa temática aí. Mas interessante que dentro da temática do ateísmo sempre existe um Salvador. O ateísmo, embora negue a existência de Deus, não pode negar a realidade do ser humano, que é as tragédias que acontecem à sua volta, os problemas socioeconômicos, os problemas sociais, os problemas de relacionamento, né, as desigualdades e as injustiças. Então, quem vai resolver o problema? Aí a ciência é o Deus. A ciência apresenta-se como Deus para solucionar o problema do ser humano. Então, o salvador da humanidade é a ciência, é o conhecimento científico. O ser humano sempre vai precisar de um Deus. E quem é o Deus para resolver o problema da humanidade? A ciência. Assista a minha série, né, de Lamentações 3, onde eu mostro que o ser humano pode buscar a solução aí na ciência. Você tem todo o direito de acreditar que a ciência realmente vai encontrar o remédio para a imortalidade e para tornar o ser humano eterno,
feliz aqui nesse mundo e que as coisas vão parar de morrer, as plantas vão parar de morrer, o ser humano vai parar de morrer. E observe aí que a partir da década de 1960, o ser humano começou um processo de clonagem de plantas, clonagem de animais, né, para depois clonar o ser humano até encontrar o ser humano perfeito e imortal. Ou na década de 80, de 1980 para cá, o ser humano começou a congelar corpos, né? Para que em algum momento da história da ciência o ser humano encontre um remédio para a imortalidade. Você pode continuar acreditando nisso. Jesus Cristo disse: venham, aprendam de mim. Aprendam de mim. A palavra de Deus apresenta um outro projeto. O projeto de Deus é que o homem foi criado perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 19, Deus diz que ele criou o ser humano perfeito, mas o ser humano fez péssimas escolhas. E observe que escolha terrível o ser humano fez. Separou-se de Deus pelo pecado, iniquidade, né? Separação de Deus, afastamento da vontade de Deus, do projeto de Deus. E agora o ser humano buscando a sua própria divindade para solucionar os seus próprios problemas. Que tragédia. Aí, a gente percebe que a ciência, ela não é exata. Ela não é perfeita, ela não consegue provar para si mesma e para toda a humanidade que ela realmente pode solucionar o problema. Está aí a pandemia, está aí a gripe. O ser humano nunca encontrou um remédio para a gripe. Né? Nós somos vacinados anualmente contra uma espécie da gripe, né? Que é o influenza, mas o H1N1. Mas a gripe, né? O resfriado em geral, não existe remédio. Você vai na farmácia, lá tem um antigripal, mas ele não é solução. Porque a gripe de um é diferente da gripe do outro. O vírus de uma gripe que pega no Renivaldo, às vezes passa para o Kézid e já o mesmo remédio não faz efeito nele. Então não existe um remédio para a gripe, não existe um remédio para o câncer. Não existe um remédio para a AIDS, né? Não existe um remédio para o ebola, não existe um remédio para tantas outras doenças, né? Coração humano. As doenças do coração, por exemplo, só trocando o coração. E aí o ser humano, através da ciência, realmente começou a trocar o coração, fazer coração artificial, né? Já existe hoje uma ciência realmente muito avançada. O ser humano está vivendo mais, com qualidade de vida, graças à ciência. Você pode continuar buscando isso. Jesus Cristo, no entanto, ele olha para essa falácia humana, para esses falsos ensinos e diz: venham a mim, aprendam de mim. O ateísmo tem levado o ser humano a buscar Deus dentro dele mesmo, do autoconhecimento. A segunda ciência, né, e hoje ela não nega a Deus, mas através de Nietzsche, ela diz que Deus morreu. Deus existiu, Deus criou todas as coisas, mas ele morreu. Então a gente tem que encontrar nas próprias leis naturais, leis da física, leis da matemática, leis da biologia, nós temos que encontrar o equilíbrio. Mas nós não precisamos de Deus, da Bíblia, não precisamos nada disso. O ser humano agora ele vai tentar encontrar o equilíbrio dentro dele mesmo. E aí muitos vão promover o regime vegano, né? vai promover a meditação, vai promover um equilíbrio para você encontrar esse equilíbrio interno e depois você promover esse equilíbrio externo, promovendo assim a paz mundial. E a Bíblia fala de uma profecia, né, que o ser humano buscaria isso, buscaria esse equilíbrio em todas as coisas para justamente promover a paz. E justamente antes da volta de Jesus Cristo isso ia acontecer. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 3. Nós observamos que a questão da física quântica, das leis quânticas, é que ela, embora busque o equilíbrio, embora busque realmente a perfeição através das leis, tudo tem que ser explicado pelas leis, né? Então,
aí nós começamos a negar esse Deus poderoso. Porque tudo aqui tem que ter uma explicação. Tudo tem que ter uma explicação. O sofrimento humano, a morte, as tragédias, a felicidade, tudo tem que ter uma explicação. Se não tem explicação, então não podemos aceitar. Então, através dessas leis, já que tudo é regido por leis, então a nossa vida também precisa ser regida por leis. Então, nascimento, morte, tudo o que acontece conosco já está predeterminado por essas leis físicas. E essas leis fixas. Tá certo? Então é uma tragédia isso. Mas a física quântica leva você para cada vez mais distante de Deus. Porque você tem que ter uma explicação por quê. Então, se você não consegue encontrar uma explicação, então o milagre não aconteceu. A sua fé não se desenvolve porque a lei ela precisa ser razoável. Então, se não existe uma razão, se não existe uma explicação, então não aconteceu. Então você acaba negando ao próprio Deus também. E aí nós temos a teologia da libertação. Meus amigos, a grande tragédia da humanidade de fato, não é o ateísmo, não é a física quântica, é a teologia da libertação. Por quê? Porque ela se implantou dentro do cristianismo. A teologia, ela é da religião de Jesus Cristo, do cristianismo, que começa a negar a fé na palavra de Deus para levar o ser humano a ter uma fé mais razoável. Então a teologia da libertação, através da alta crítica, que surgiu ainda no século XVIII, né, para analisar a Bíblia e tirar da Bíblia aquilo que é espiritual e deixar na Bíblia apenas aquilo que é razoável, aquilo que é fruto da razão. Então a própria teologia da libertação vai negar o próprio Deus, porque Deus é espírito e ele nos convida a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quando eu nego a Deus, então tudo aquilo relacionado a Deus, e Paulo já falava sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde existiria um poder religioso se colocando na autoridade de Deus contra Deus, agindo como Deus na casa de Deus. E eu volto a repetir, essa religião que nega a Deus, que nega que Deus pode todas as coisas, é a mesma religião que vai dizer que a criação de Deus, ela não pode ser literal. Os 6 dias da criação. E aí nós voltamos, não tem como nós não voltarmos à questão do sábado. Porque hoje existe uma teologia dentro do cristianismo dizendo que os 7 dias da criação não foram literais. Ora, se a criação não foi literal, foi milhares de anos para ser criada a Terra, então Deus não é um Deus poderoso. Deus não tem poder. Aliás, ele nem é Deus. E aí nós encontramos na própria teologia aí, frases poderosas, frases famosas de grandes pregadores, de grandes vultos da religião, dizendo que não é nada demais o ser humano alinhar criação com a evolução. Veja, a física quântica coloca o processo evolutivo através de leis físicas e leis fixas. Leis da natureza, né? Então tudo é regido por leis. E aí vem a evolução. E agora o ser humano, que com a palavra de Deus nas mãos, negando a própria palavra, que é a verdade absoluta, diz que não é nada demais você juntar criação com a evolução. Em 1994, um grande vulto religioso disse que não é nada demais a gente crer que Deus criou o macaco e o macaco então deu origem ao ser humano.
que Deus criou as plantas, Deus criou os animais, Deus criou a tartaruga, Deus criou o jacaré, Deus criou outros animais, protozoários, né? E animais. E desses seres criados veio a vida e veio o ser humano. A teologia começa a negar a Deus e a palavra de Deus. Então não existiam os milagres de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é o Salvador. Agora Jesus Cristo olha para toda essa filosofia e diz: aprendam de mim. Aprendam de mim. E Jesus Cristo disse para os fariseus: vocês estão abandonando a palavra de Deus, estão abandonando os mandamentos de Deus. Quando você vê mandamento aqui, você pode inferir, você pode realmente deduzir que é todo o Velho Testamento, onde Deus deu orientações específicas e claras do relacionamento dele com o ser humano, e os fariseus, por causa das tradições e ensinos humanos, estavam negando a Deus, negando a vontade de Deus, negando a palavra de Deus por causa das tradições, por causa dos ensinos humanos. E no século XXI, nós estamos vivendo a tragédia da religião. Por quê? Porque o ser humano tem abandonado a palavra de Deus para crer nas filosofias humanas. E isso tem levado o ser humano a doenças. A própria religião promovendo a doença espiritual e emocional. Porque o ser humano hoje já não sabe quem ele é. Eu quero encerrar essa mensagem justamente nesse aspecto. Quem é você? Quem é o ser humano? Jesus Cristo disse: venham a mim, aprendam de mim, e vocês encontrarão verdadeiro descanso. O ser humano hoje está doente porque ele não sabe quem ele é, não sabe por que ele está aqui e não sabe para onde vai. Você já se deparou com essa pergunta? Por que eu nasci? E outra coisa, por que isso está acontecendo comigo? Por que coisas ruins acontecem comigo o tempo todo? Afinal de contas, para onde eu vou? E aí existe muita gente dizendo assim: ah, você nasceu assim, você vai morrer assim. Ah, Deus quis assim. Ah, é assim mesmo. Tudo acontece na hora certa. Será? E aí você está perdido, você não sabe mais quem você é, você está à beira da loucura porque você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, nem para onde você vai. Essas filosofias, essas teologias, essas ideologias não levam você a acreditar em nada, a acreditar nem em você mesmo. E aí existe hoje a autoajuda, né? Levando o ser humano, tentando levar o ser humano a acreditar em si mesmo, a acreditar que existe bondade dentro dele e que ele pode encontrar esse ponto de equilíbrio para chegar ao seu nirvana, à sua perfeição pessoal, através da saúde, através da alimentação, através da obediência às leis quânticas. Oh, meus amados, e Jesus Cristo disse: venham a mim. Aprendam de mim, porque em Deus nós sabemos quem somos. Se nós acreditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, minha irmã. Você foi criado por Deus. Mas Deus criou você livre para fazer escolhas. Deus criou você livre para fazer a sua própria história, criar seu próprio destino. E aí Eclesiastes capítulo 7 diz que o ser humano fez péssimas escolhas. Buscou a felicidade na desobediência, foi o que Eva fez. E nós seguimos o caminho da desobediência, todos nós. Romanos capítulo 5 diz que todos nós entramos no caminho da desobediência em busca da felicidade. Nós sabemos por que estamos aqui, porque existe um conflito entre o bem e o mal. Você pertence a Deus, você é de Deus, mas existe um mal, existe um ser que veio do céu, que contaminou a criação de Deus, que trouxe o pecado e a transgressão, e ele não quer que você seja feliz.
Ele é o Deus causador do sofrimento. Jesus Cristo disse que ele é o Deus desse século, então ele é o Deus causador de sofrimento. O Deus eterno que criou você, perdeu você para o Deus desse mundo. Satanás, ele disse para Jesus Cristo que ele é príncipe, que ele é Deus. Ele pediu que Jesus Cristo o adorasse. Então, se só Deus é digno de adoração, ele disse que ele era Deus. Ele se reconhece como Deus, ele se vê como Deus, ele age como Deus nesse mundo, levando você a duvidar e a desacreditar no Deus do céu. Mas Deus diz, Isaías capítulo 44, 45, versículo 10, 43, versículo 10. Deus diz que ele criou você. Versículo 7. Ele criou você. E para um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus criou você para um propósito. Você não nasceu ao acaso nessa terra. Ainda que você tenha sido fruto de um aborto ou de um estupro. Fruto de um estupro, de um aborto mal sucedido no caso. Né? Nós lemos aí a história de uma menina que estava de 8 meses e a mãe tentou abortar e ela nasceu assim mesmo, né? E ela hoje, ela prega, ela viaja pelo mundo inteiro combatendo o aborto, né? Então, ainda que você seja fruto de uma tragédia no relacionamento, Deus criou você, Deus permitiu que você nascesse porque Ele tem um propósito para você. Você foi criado para um propósito. Você precisa encontrar esse propósito, e esse propósito é Deus. É você viver com Ele, é você se relacionar com Ele. Jesus Cristo disse, venham a mim, aprendam de mim, e aí você vai ser feliz. E quando você começa a transgredir as leis de Deus, aí você percebe que a tragédia do ser humano é que ele não consegue resolver os seus próprios problemas. E a tragédia dessas filosofias e ideologias é que ela não define quem é você. Ela não diz por que você está aqui. E ela não aponta um futuro glorioso para você. Um futuro de esperança e alegria. E aí em Jesus Cristo nós encontramos esse futuro. Ele diz que Ele é a vida eterna. E Ele tem a vida eterna para você. Você não é daqui, você é de lá. E você precisa viver para lá. Você precisa viver para a eternidade. Veja como o sábado é importante para a gente, porque ele nos aponta que existe um Criador, existe alguém que criou você, existe alguém que formou você à sua imagem e semelhança, e esse ser que criou você, esse Deus maravilhoso que criou você, ele descansou no sábado, ele apontou o sábado como a coroa da criação e do relacionamento com você. E aí, ao caminhar durante a semana, fazendo suas coisas, você sabe que existe uma eternidade. Então você caminha para a eternidade e cada dia, cada sábado é um pontozinho da eternidade para mim e para você. E aí você sabe para onde você está indo, porque Jesus Cristo vai voltar e vai levar você para o céu. Ele quer levar você para a eternidade. Você não está só nesse mundo, você não está aqui por acaso, você não é a bananeira que nasce, cresce, frutifica e morre, não. Você já ouviu essa frase, esse adágio popular que existe por aí? Que o ser humano é assim mesmo, nasce, cresce, morre e acabou. Morreu, acabou. Não existe isso. É isso que está deixando você doente, é isso que está deixando você infeliz e triste, é isso que tem levado você a viver desesperadamente o desejo da morte, porque se a vida é só morrer e morrer acabou, então não vale a pena viver. Jesus Cristo disse, venham a mim, aprendam de mim. E João 10:10 ele diz que ele veio para que você tenha vida e vida abundante, vida feliz, vida próspera. Ele veio dar a verdadeira felicidade para você. E verdadeira felicidade não é ausência de sofrimento, não é ausência de dor. É certeza de quem você é certeza de onde você está e para onde você está indo. E o sábado nos aponta tudo isso. O sábado nos aponta de quem somos, a quem nós pertencemos, onde nós estamos. Estamos no meio de um conflito cósmico em que Satanás quer o teu coração, ele quer a tua adoração, ele quer a tua obediência, ele quer a tua fidelidade. E Deus oferece Jesus Cristo
como proposta de felicidade para você. Porque em Jesus Cristo nós temos perdão, nós temos cura e nós temos a salvação. E aí a eternidade volta para a gente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração para que a gente aprenda a temê-lo, a amá-lo. Você é eterno, você não é daqui, você veio do pó, é verdade, nós fomos criados do pó, mas fomos criados pelas mãos de um Deus que nos criou. Nós não somos frutos de um protozoário, nem de uma explosão cósmica, nem de uma matemática exata. Nós somos frutos das mãos de um Deus que nos criou perfeitos. E aí vê as encrencas, as escolhas, nós falhamos e estamos agora num processo de aperfeiçoamento. Não é evolucionismo, é aperfeiçoamento, é santificação em Jesus Cristo. O Espírito Santo transformando o nosso caráter para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para viver na presença de Deus para sempre, na eternidade. Isto o sábado nos proporciona. E Jesus Cristo disse: venham a mim, aprendam de mim. E quando a gente vê Jesus Cristo santificando o sábado, até na sua morte. Eu e você precisamos aprender de Jesus Cristo. E Ele jamais vai contra a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Meus amados, santifique o sábado e separe este dia para conhecer o Deus eterno, para amá-lo, para servi-lo. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo veio para nos mostrar a verdade, nos mostrar quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Ajude-nos a nos libertar dessas falsas teologias, desses falsos ensinos e ideologias, para acreditar de fato, de verdade, na Tua palavra, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, Senhor, santifique a nossa vida. É esse o propósito que o Senhor criou para a gente, vivermos uma vida santa, uma vida perfeita em Jesus Cristo, até chegarmos ao lar celestial. Dá-nos um sábado feliz e as Tuas bênçãos nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.